conversa de hoje, eu tô recebendo uma pessoa muito especial, a Carolina Pacheco Araújo, autora do livro O Brasil, Sua História, Seu Povo, Sua Cultura, do Descobrimento à Colônia, final do século XVII. Tudo bem, Carol? Tudo, Aline! Ai, que bom, Carol. Muito obrigada por você estar participando aqui comigo desse episódio do Ali a Gente Conversa. E eu já quero começar com tudo. Eu quero que você me fala quem é você, quem é a Carolina Pacheco Araújo e fala sobre você. Se alguém te perguntasse quem é você, o que você responderia? Se apresenta para mim, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu também quero agradecer o convite de estar aqui fazendo esse bate-papo com você. Olha, hoje eu sou autora e editora ao mesmo tempo, mas eu sou de São Paulo, sou paulistana e sempre vivi na cidade de São Paulo, fiz viagens, estudei fora e eu sou formada em administração de empresas, trabalhei na área de multinacionais, tanto no departamento financeiro quanto no departamento de marketing. Mas aí eu fiz uma viagem para os Estados Unidos que mudou um pouco o meu rumo. Fui trabalhar na área de comunicação e design gráfico. Eu trabalhei no San Francisco Jazz Festival, que foi um lugar muito legal, que organizava todos os festivais de jazz da cidade. Então Olha. lá é bem bacana. Eu fiquei um ano lá. Eu fiz um curso primeiro de marketing, né, que é da minha área, e depois eu acabei trabalhando lá, que a gente tinha o direito de trabalhar lá. Então, eu tive muito contato com essa área, não só de marketing, mas de comunicação também, né? Então, assessoria de imprensa, design gráfico, tudo, então eu adorei. E fora isso, eu pude participar de todos os festivais de música, conhecer os artistas de jazz e tal. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano e meio, eu tinha que decidir se eu voltava para o mercado empresarial ou se eu ia para a área de comunicação. Fui para a área de comunicação. Ai, que bom, que é muito mais legal. É verdade. Eu não tinha assim interesse em fazer uma carreira em empresa. Então, gente, por que eu vou investir nisso? Eu olhava para um diretor de uma multinacional e falava, não me vejo aqui, né? É o que eu teria que galgar para chegar lá. E aí eu comecei assim na raça, no design gráfico primeiro, fiz cursos, depois eu abri minha agência, trabalhei com 15 anos no design gráfico. E foi ótimo, eu adorei, a gente fazia muitos materiais institucionais, identidade de marca, websites, mas chegou uma hora que eu falei assim, bom, essa agência é minha, eu estou muito na administração e não é muito o meu negócio era uma coisa mais criativa mesmo, né? Aí eu fiz um trabalho assim de coaching para ver onde que eu ia me desenvolver, e aí eu fiz outra viagem para a Itália. De novo a viagem mudou meu rumo, né? Olha só. É engraçado, né? Acho que eu tô E é, precisando fazer umas viagens, viu? porque É. para mim funciona. Ai, mas enfim, aí eu fui fazer uma viagem de férias, tá? Eu Uhum. fui para italiano numa escola uma escola italiana para estrangeiros, para aprender italiano em Florença, porque minha mãe conhecia o dono dessa escola. Bom, vou lá, férias, né? Nossa, aí eu já tinha uns 30 e tantos. Eu falei, nossa, que legal, contato com a cultura, com línguas. Eu sempre gostei muito disso, com arte e tal. Acabei ficando um mês estudando lá. E aí, quando eu estava estudando lá a língua, eu falei, nossa, mas lá no Brasil, no Brasil era a época assim, 2013, 12, estava um boom de estrangeiros aqui. Uhum. Ainda era um lugar muito interessante para os estrangeiros virem e estava muita gente interessada em mudar para cá. Aí eu falei, nossa, mas a gente não está falando tão bem a nossa língua, porque eu ia aprender o italiano e tinha todas aquelas regras gramaticais. Eu falei, não, mas o pronome, aí enfim, aí deu um negócio assim, eu voltei, estava nesse processo de coaching, falei assim, eu vou fazer por hobby, vou dar aula de português para estrangeiro, o contrário do que fizeram comigo lá, fazer aqui em São Paulo. Hum. Eu bati estrangeiro, resumindo, peguei um cliente ali, outro ali, um aluno ali,
fui para escolas de língua e fui ter aula de português para estrangeiros. Como ensinar português para estrangeiros. E continuei com a agência tal, fui fazendo isso. E nesse processo eu percebi que os estrangeiros não sabiam nada do Brasil. Nada, mas nada mesmo. É muito diferente da gente que estuda história da Europa, história dos Estados Unidos, vai para esses países e você já sabe um monte de coisa. Eles não sabiam nada mesmo, mesmo. Assim, pessoas, diretores de multinacionais americanas, eu falei, nossa, então, sabe o que eu vou fazer na aula? Pensei, vou descrever uns temas sobre o Brasil para ensinar. Bom, aí fiz temas sobre o Brasil, como eu tinha agência, eu desenvolvi um projeto mesmo, editorial, pequenos livrinhos de temas sobre o Brasil. Aí puxa, que legal, e ficou lindo, porque quando a gente vê o projeto, é muito mais legal do que te falar, né? Então, nossa, E aí eu queria muito escrever. Eu já estava querendo muito escrever, na agência eu escrevia, mas era muito limitado. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer. Resumindo para você, foi um processo, tá? Não foi assim como eu estou contando, mas depois de meses, processo de coaching, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero escrever e tem tudo a ver com a cultura do Brasil. Mostrei até para um editor, e aí o editor chegou para mim e falou assim: Olha, muito legal o seu projeto, mas você já pensou em fazê-lo também para os brasileiros? Eu falei, nunca tinha pensado, né? E realmente é muito interessante, porque eram temas, era história, geografia, dança, gastronomia, e muito legal. É o que marcava a identidade, assim, do Brasil, sabe? O resumo, né? Aí eu falei, bom, vou em frente com esse projeto, é isso que eu quero fazer. Então mudei, fui para a área da cultura. E quando eu comecei a escrever sobre história, que era o primeiro, falei, bom, primeiro é a história. Eu fiz alguma coisa das Sete Maravilhas do Brasil, só para ilustrar, eu fiz da Amazônia, ficou super legal, tal. Ai, que legal. É muito legal esse projeto. Isso vai acontecer, tá? Mais para frente. Mas enquanto estamos focados na história. E aí, a hora que eu fui escrever sobre a história, eu falei assim, bom, eu vou pesquisar, eu peguei os livros, eu não sou historiadora, como eu te falei, né, eu sou formada em administração de empresas e tal, peguei os livros que tinha na casa dos meus pais, fui pegando, nossa, que interessante, livros assim muito bons, e até de historiadores antigos, tradicionais. Ô, Aline, quando eu fui estudar e ver, nossa, eu me apaixonei, porque eu falava assim, nossa, quanta coisa legal que tem aqui, a gente não sabe, ou então a gente aprendeu de um jeito no colégio ou no ensino médio que não é muito direcionado para vestibular e exames, então às vezes passa muito batido nas Sim. histórias. Eu adorei. E aí eu comecei a mergulhar nesse projeto, né? Isso demorou uns 7, 8 anos, porque assim, o projeto mudou 1000 vezes, porque era para ser um livrinho. Era para ser um livrinho, depois virou 3 livrinhos, depois virou 3 livrões, depois virou já uns 5, 6 livrões, entendeu? Ai, que Então, legal. é muito legal. Então, até que chegamos a esse formato, não sei se você tem um livro aí, ou você Não quer que eu tenho mostre? livro. Ainda não Imagina, ó, tenho. dá Mostra pro para pessoal. Dá pra ver. Põe um pouquinho mais pra trás. trás. Isso. É, Lindo, tá. ó, que capa linda. A capa é bem bonita, ela chama bastante atenção. E aí eu tive que dividir a parte cronológica, porque o livro ele é contado desde o descobrimento e a ideia até a República, tá? Numa forma cronológica, num texto muito fácil de assimilar e de ler, porque é o estilo de texto que eu faço. Não tem a ver com texto assim de historiador tradicional, porque o de historiador é difícil mesmo, porque eles Sim, fazem sim. quase que uma pesquisa científica. E quando eu fui estudá-los, você tem que até destrinchar um pouco o Sim. texto, os fatos, colocar numa forma cronológica. E não tem nada a ver comigo, porque eu venho mais da área de comunicação. Mas eu mergulhei para fazer tudo bem certinho, tal. No começo eu tive um professor que ele foi revisor de história e foi indo super legal, mas depois de uns anos ele faleceu. Ah, Aí, infelizmente. Mas aí quando eu vi também que eu já estava indo
assim, bem sozinha, como eu estava fazendo, e ele ensinou, eu falei, agora eu não vou chamar mais ninguém, deixa, Uhum. vamos em frente. Os livros estão ali, né? E agora você tá só com o livro ou você continua com a agência, continua com essas coisas? É. A agência, acho que em 2 anos eu saí da agência, eu acabei não, porque a gente fez projeto, eu fiz projeto junto com outra agência que Uhum, fazia o mesmo tipo de trabalho que eu, mas fui terminando aos pouquinhos, sabe, esvaziando aos pouquinhos. uhum. Porque um projeto desse você tem que mergulhar, né? Ah, e Sim. também com as aulas. Depois de 1 ano, falei, gente, não vai dar. Porque você mergulha assim na Uhum. pesquisa, né? Então não tem jeito. E tudo bem, eu estou bem contente assim, né, com o projeto e com o resultado dele. E uma coisa interessante também é que eu trouxe essa minha experiência da parte gráfica para o livro. Então ele é Ai, que legal. totalmente ilustrado. Vou tentar Mostra mostrar aí, direito. mostra aí. Põe só mais pra trás, mais pra trás. Peraí, Isso. deixa eu Faz mais mostrar. assim, ó. Isso. Peraí. A gente faz infográfico, faz mapa, Ai, que e legal. olha, e tudo isso ajuda a contar a história. Com Então, certeza. quem lê junto com o texto já vai vendo as imagens também, né? Então, olha que legal, cada mapa maravilhoso, tem mais de Nossa. 250 E imagens. todas você que fez, ou você que encontrou e colocou no Fui livro? encontrando. Esse é o tipo de trabalho que a gente fazia na agência, mas assim, estourando 10 imagens, né? Porque eram Nossa. materiais institucionais. Aqui Uhum. tem mais de 150, Ai, então que demais, hein? é bem legal. Aí eu fui pesquisando, e aí no final eu chamei uma pesquisadora iconográfica para ela me fornecer os créditos bem certinhos de cada imagem. Porque a maioria delas é de domínio público e você não tem Uhum. que pagar, mas você é obrigado a colocar todos os Os- dados de autoria, o Uhum. museu, a data, onde estão. Então eu contratei ela para me ajudar com isso e pegar, às vezes, algumas imagens em alta resolução, porque ela é especialista nisso, mas era tudo já direcionado por mim, né? Então, Uhum. foi um trabalho assim grande. Ai, que Mas legal. Ô, Carol, deixa eu te perguntar. Nossa, eu amei que a sua história foi muito legal, porque foi acontecendo, né? Porque uma coisa foi levando a foi, outra. Tudo foi. bem que foi uma caminhada longa, com certeza você teve que tomar muitas decisões e tal. Mas agora você chegou num ponto que, se você olhar pra trás, assim, pelo menos você contando, dá pra ver que tudo vai se encaixando, né? Você Ah, trabalhava aqui, aí foi, né? É muito legal. Achei muito legal. é. Então, Obrigada. deixa eu te perguntar. Aí você falou que o livro ele vai do descobrimento até a República, certo? E aí, pelo título, é o Brasil, sua história, seu povo, sua cultura. Aí, do descobrimento à colônia final. Como que É o primeiro. você, do século XVII, né? Como que você definiu, dentro de toda essa pesquisa, porque com certeza ficou muita coisa de fora para você fazer os outros livros. Mas como que você definiu que esse ia ser do descobrimento à República e que ia ser sobre o povo, a história, o povo e a cultura? Como que você Tá. fez para definir isso? Porque certeza que não foi fácil, né? É. Eu acho assim, que eu já tinha, primeiro, a questão de seu povo, sua cultura, né? Uhum, Eu já tinha em mente escrever não só os fatos históricos, porque como eu tinha feito aquele projeto de temas sobre o Brasil, eu acho super interessante intercalar assim com as comidas, por exemplo, ou, por exemplo, dança, uhum. você vai explicando em cada fase como isso vai surgindo. Então, por exemplo, nesse primeiro livro aqui, eu já falo sobre a mandioca, que assim, Olha até só. particularmente eu adoro, mas então você já vai colocando uns elementos que vai formando a cultura também, né, do Brasil. Então, no próximo, que eu já tenho outro pedaço do livro pronto, começou aquela coisa da dança do lundu, que é uma mistura do batuque dos africanos com a música europeia, aquela viola do português. Então, começou ali já uma formação da música brasileira. Então, à medida que vai indo, eu vou encaixando, porque no final eu acho que tudo forma a história, e no final eu acho que eu falo sobre a história e a identidade do Brasil, entendeu? Nossa.
Então, isso foi surgindo muito naturalmente. Por isso que no final o título teve, acho que foi em 2017, a gente consultou um editor, era uma consultoria editorial, porque eu já tinha muita experiência da parte gráfica, Uhum. mas não editorial, de fazer livro, né? E ele até falou: olha, você não fala só da história. Então a gente chegou a esse título, certo? Então a gente vai fazer a história do Brasil, mas colocar esses elementos. Agora, essa pergunta que você fez é ótima. Como é que você cortou o Uhum. livro ali? Você Porque chorou? Você não, teve dor no coração? chorei, eu chorei, mas foi suado, porque assim, várias vezes eu falei, vou cortar aqui. Não, não vai dar. Não, eu vou cortar aqui. Não, não vai dar. Não, eu vou cortar aqui. Foi o ano passado, olha, eu estudei, eu lancei em outubro de 2025. Foi no ano, não, foi um pouco no ano anterior, foi assim, eu vou no fim do outro ano que eu falei, vou cortar aqui. Então não tem, assim, para te falar, esse primeiro corte, esse todo o primeiro livro foi muito no experimento, muito. Os outros já não vão ser tão assim. Tudo foi no experimento. E aí, o primeiro corte ia ser até a independência do Brasil. Não deu. À medida que eu fui pesquisando, eu falei, isso é muito importante estar aqui. Tem várias Uhum. coisas que são heróicas, tem várias coisas que eu falei, gente, os brasileiros têm que saber disso. E como é uma linguagem mais, tá cheio de figura, né? Ele é Uhum. grande e tal. E como é uma linguagem mais assim, fácil de ser assimilada a tudo, e tem muitos fatos, tem bastante informação, mas é fácil de ler. Então, assim, não ficou, é um livro muito grande, muito cheio de coisa, difícil. Não. Ele é grande, mas está cheio de coisas leves, legais. Outra coisa que eu faço, por exemplo, que eu quis fazer, mais ou menos quando eu acabo um tema, por exemplo, a Fundação do Rio de Janeiro. Aí eu coloco destaques daquele local. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, para gente, né, nem precisa falar Pão de Açúcar, Corcovado, tal, Uhum. a gente até coloca. Mas eu fiquei impressionada na história do Rio de Janeiro, é que na Baía de Guanabara, nas duas pontas, quando você vai entrar na Baía de Guanabara, tem umas fortalezas que foram feitas desde aquela época do século XVII, e você pode Olha, visitar. É super legal. São coisas que, quando alguém vai para o Rio, ninguém, acho que não está muito interessado, porque tem tanta coisa legal para visitar. Mas então eu vou colocando esses elementos para mostrar aos poucos a construção assim do país. A ideia é que eu leve o leitor junto nesse ritmo lá atrás, e ele vai crescendo junto, entendeu? que legal. Por exemplo, também, só para te falar, no Nordeste, que eu não falo Nordeste no livro, tá? Porque eu falo Uhum. norte da colônia, não existia Nordeste, né? Existia Uhum. norte só, é um pedacinho assim, né? E então teve muitas guerras, né? A história de um país tem muitas guerras. Então chegou uma hora que eu falei, nossa, vamos dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa. Eu vou colocar as praias do Nordeste, um pouco das igrejas barrocas. É uma pausa, né? Para você Uhum. respirar. Então é um livro que, nesse sentido, ele é diferente. Esse livro ele é diferente. Olha só. Só para você ver aqui as praias, exemplo, eu faço uns respiros, entendeu? Então, eu coloco praias Que do lindo. Nordeste, dá Olha pra que ver. maravilha. Tá dando pra ver. Tá. Então, assim, a história dos portugueses virem para cá, colonizar essa terra, vai estar cheio de conflito. É um choque de civilizações, Com certo? certeza. Nativos e dos europeus e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas boas no Brasil, né? Então, eu gosto de dar esses respiros. A ideia é que a pessoa, assim, ela leia a história com prazer, sabe? Uhum, com certeza. Olha, eu tava aqui pensando enquanto você tava falando que o livro foi lançado agora, né, em outubro de 2025. Mas eu fiquei com dor no coração porque na época que eu tava fazendo meu TCC e depois na época que eu fiz o meu mestrado, eu pesquisava um livro que fosse assim, sabe? Eu pesquisava Olha porque aí. porque eu fiz o TCC, eu fiz jornalismo. E o meu TCC foi sobre folclore brasileiro, sobre cultura brasileira, que a gente Olha. estudou, eu e a minha dupla, o Matheus, a gente pesquisou
São Paulo, a cidade de São Paulo, e como as pessoas de outras regiões do país vieram para São Paulo, transformaram a cidade, moldaram com as suas culturas, trazendo as coisas das regiões e tal. E eu pesquisei tanto, e não encontrei uma coisa do jeito que eu queria. Encontrei mais essas referências mais históricas, assim como você falou que você pesquisou encontrando a casa dos seus pais, depois foi pesquisando e tal. Era coisa assim, tudo assim, quadrada, né? Coisas assim, que são registros bons, são coisas que são a nossa história, mas não tinha essa parte cultural de você entender como que é a mandioca, como que é, né? O mais próximo que eu encontrei foi o Câmara Cascudo, né? Que é uma grande referência. Depois, quando eu fiz o mestrado, aí eu continuei mais ou menos nessa linha, aí eu fui parar na pesquisa das festas juninas. Também foi difícil de encontrar referências, assim, que mostrassem mesmo a cultura do povo, né? Não coisas... E agora, pelo que você tá falando a respeito do livro, eu fico pensando como isso se torna uma referência importantíssima, né? Para as pesquisas, para as pessoas que estão pesquisando a história, mas querem ter mais esse lado mais da cultura, esse lado mais pessoal de saber assim, ó, esse lugar que pouca gente conhece, ele tem essa importância, porque aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Sabe isso que você come? Ó, isso vem disso, vem daquilo. Ó, sabe aquela música que você escuta? Então, vem disso. Então, eu fiquei encantada, assim, com toda essa bagagem, porque eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa referência na época dos meus estudos do TCC e do mestrado, eu tenho certeza que a minha pesquisa teria ficado ainda mais rica, né? Porque teria dado uma... Então, muito bom, muito bom. Aí, continuando... Não, desculpa, Sim. pode falar. Não, tô falando assim que se você fosse pesquisar, não teria tudo, né? Porque eu só tenho um livro pronto, né? Exatamente, mas eu ia ter que esperar. Tudo. Mas o dia que tiver tudo, você vai poder achar, porque são vários elementos juntos, né? Então, que eu acho interessante. Mas pode falar. Ai, muito bom. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão que você falou que o seu livro ele trata sobre história, sobre identidade. Eu queria que você falasse dessa sua pesquisa sobre as identidades, né, que a gente tem na nossa cultura, nessa questão. Como que você fez para você pesquisar a questão da identidade do nosso país nesse período do descobrimento até a República? O que você pontuou? Como que foi sua pesquisa? Assim, você pensou, vou procurar a questão da identidade, ou a questão da identidade foi surgindo e aí você foi pensando, isso é identidade, isso aqui não é, nossa, isso se encaixa. Como que foi essa sua pesquisa? E aí, no caso agora que você falou que foi surgindo, como que você encontrou e posicionou isso? Entendeu? Como que foi isso? Assim, quando você vai estudar história, a própria história que você vai estudando, você vai captando os elementos que se distinguem, como a gente é brasileira, então a gente sabe que aquilo virou um elemento da identidade. Então, por exemplo, um que é bem óbvio, os povos, né? Então você vê, os europeus vieram para cá, depois os escravos africanos, né? Foram importados porque eles eram escravos. Os nativos, os indígenas aqui. Você olha o nosso povo hoje, ele é bem miscigenado, então isso é um fator da identidade do país, certo? Então, à medida que você vai, a história vai te falar isso, não o contrário. Você pode até falar, puxa, come-se tanta mandioca, come-se tanto arroz e feijão aqui no Brasil, de onde veio isso? Você pode ir lá atrás, pesquisar, mas é a história que vai te trazer essa informação. Os portugueses começaram a comer arroz, né, por causa da influência deles na China, nesses lugares, trouxeram arroz para cá, e também dos árabes trouxeram arroz para cá, e o feijão já tinha aqui. Chegou uma hora que juntou as duas coisas. Mas eu acho que é sempre a história que vai te dizer. Tem elementos que são óbvios, e tem elementos que eu talvez observe e fale, nossa, isso aqui tem que ser falado, então vai indo, né? Muito Mais legal. assim. E me fala uma coisa assim que você pesquisou, aí você descobriu, você achou incrível e falou assim, não, isso aqui não pode ficar de fora. Ixi, tem vários. Não, mas escolhe uma, assim. Olha, eu vou escolher uma que eu acho emblemática. A história da ocupação holandesa no Brasil, eu não sei você, mas quando a gente, no Nordeste, né, é o que eu te falei, na época era o norte da colônia.
Foram 25 anos de ocupação holandesa e a gente sempre aprendeu que Maurício de Nassau veio, fez uma administração bacana. Eu lembro que se falava, nossa, se tivesse sido colonizado pelos holandeses ia ser outro país. Ia, mas no sentido de que ia ser melhor, né? Mas, gente, não é nada disso, tá? O Nassau, ele era alemão. Na verdade, ele não era holandês e ele ficou 7 anos contratado pela Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais, que dominaram o Nordeste aqui por 25 anos, eles eram super exploradores, eles não estavam nem aí com os donos de engenho, eles queriam, não tá nem aí com nada, eles só queriam explorar e tirar os recursos, pegar o açúcar e ir embora. E o Nassau não, o Nassau ele fez uma administração aqui muito avançada. Ele ajudou a negociação das dívidas dos senhores de engenho, ele tentou organizar, ele deu liberdade religiosa para judeu, o católico que estava aqui, e até para as crenças dos nativos. Ele fez uma coisa muito avançada, que na Europa ainda estava surgindo a questão de liberdade religiosa. Então ele fez uma administração incrível, assim, e ele realmente foi especial. Mas foi ele, e ele não era alemão, ele tinha uma ascendência holandesa. Então, tudo isso eu acho que tem que ser explicado, assim, isso é isso, aquilo é aquilo, você entende? Outra coisa que eu acho incrível que me surpreendeu muito na história é o esforço humano feito para você colonizar essa terra, para você se estabelecer aqui, de todas as áreas, tanto os portugueses quanto os indígenas, os negros eram escravos, não podiam fazer nada naquele momento. Mas, assim, a gente acha, às vezes, que os colonos portugueses vieram, foi tudo fato. Não, eles eram, os portugueses que vinham para cá, eles eram chamados de luso-brasileiros, porque não havia cidadania brasileira, a gente não era um país independente. Ou português do Brasil, ou luso-brasileiro ou português do Brasil. E eles também eram super explorados, porque a metrópole, que é Portugal, exigia que tinha que entregar isso, não os deixava produzir, por exemplo, outros artigos manufaturados, então tudo eles tinham que comprar de Portugal e era super caro, então era bem difícil, assim, e guerra após guerra, massacrava indígena massacrava os brancos, uma coisa de louco, então quando você vê isso, você fala, nossa, suada a coisa. Outra coisa que me surpreendeu, ficamos colônia por 315 anos. É muito tempo. É muito tempo. Porque como Portugal saiu nos descobrimentos, foi o primeiro reino da Europa que saiu primeiro que todos, então quando ele começou a fazer colônia, Espanha também ali, mas quando ele começou a fazer colônia foi bem antes. O Brasil ficou por 315, isso significa que fomos explorados no sentido dessa relação comercial por 315 anos. É muito tempo, isso deixa muita sequela. Muita sequela. Então, a gente, não sei, eu percebo isso, eu acho que os brasileiros, quando acontecem coisas de muito abuso, a gente tende a se adaptar, porque é assim mesmo, e não tentar fazer uma revolta para falar, não, isso não, né? É diferente o tipo de reação que a gente encontra. E os exércitos aqui, tinha milhares de indígenas, eu fiquei impressionada, assim, porque a gente acha que era só os brancos, não, mas tinha indígenas, também tinha negros. Então, isso, assim, é muito... É o que eu falo, a história conta os elementos que vão te falar da identidade, entendeu? Olha só, muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu fiquei pensando, essa questão dos termos. Porque, assim, quando a gente vê os termos da história no passado, por exemplo, a gente chamava índios, hoje a gente chama indígenas. A própria questão do Brasil tem aquela, foi encontrado, foi achado, foi descoberto, foi tal. E outros termos vários que a gente fala que era uma coisa, até por exemplo, eu que sou nova, assim, eu tenho 25 anos. Na minha escola, falava índio. Eu E a também. do índio, então é uma coisa que até pouco tempo era índio. Assim, no meu ensino médio ainda não se falava indígena.
Então é um exemplo de que são termos recentes. E outras coisas assim que vão mudando, né? Os termos. Cada dia surge um termo novo e as coisas vão mudando. Como que você fez para escolher o que você ia, como você ia colocar os termos, com qual linha você ia mais se adequar, assim? Como que foi isso para você escolher o que você ia, qual linha assim você ia seguir? Porque tem coisa que é linha, né? Que vai seguir, tem coisa que a pessoa vai escolher, tem coisa que tá no que tá sendo correto totalmente, tal. Mas assim, como que você fez para escolher para sua pesquisa, no seu livro, de acordo com a sua pesquisa, como que você escolheu essas coisas? Olha, no começo eu nem pensei nisso. Eu tava com um mundo de informação, assim, né? E índio também para mim é super natural. E, né, Uhum, o mundo muda, né? E vai mudando os termos e tal. Então, não me preocupei com isso no começo. Aí eu vou te contar o que aconteceu. Na hora que eu chamei revisores de português, e eu falo índio, tá? No meu uhum, livro. Explicar por quê. Se isso é errado ou não, eu não sei, e pelo que eu vejo, ainda é uma coisa meio subjetiva. uhum. Mas o que que aconteceu? Ano passado eu falei, eu vou porque eu vou lançar esse livro dia 29 de outubro, acabou. Então eu tive que voar para fazer isso. E a revisão de português para mim, porque é o que eu te falei, eu não tinha muita experiência como editora, né? Uhum, Editorial, né? Eu falei, vai ser fácil a revisão de português, acho que é simples, porque o texto, todo mundo já, algumas pessoas tinham lido, olha, tá super bem escrito, se você precisar de uma correçãozinha ou outra, eu fiquei com isso na cabeça, né? uhum, Chegou na hora da revisão, veio um mundo de coisas, assim, porque eu falei assim, eu quero uma padronização, por exemplo, até uma coisa que você falou que não é exatamente termos, mas, por exemplo, Mata Atlântica, o M é maiúsculo, é minúsculo, Serra do uhum. Mar, cada um revisa de um jeito. Eu fiquei enlouquecida. Eu falei, no É. final eu que vou ter que escolher, Uhum, entendeu? E o termo indígena foi uma questão que a revisora, uma das revisoras, porque não são todos, falou: não, você tem que usar o termo indígena. Eu falei, mas não vai dar tempo. Se eu pegar 380 páginas para uhum, revisar e mudar o termo, não vai dar. Então, ficou. Porque até pela escrita você varia para não ficar repetitivo, você pode pôr uhum, nativo, você pode pôr gentil, você pode pôr indígena ou índio. Então, o índio está lá. uhum, E aí, essa parte, com o tempo, com mais tempo, eu vou conseguir ver direito com mais revisores, com editores, e aí vou vendo como eu vou fazer. Mas para esse livro foi assim, meio na lata e arrumando do jeito que dava, entendeu? O uhum. descobrimento também, só para te responder, isso está explicado aqui no livro, tá? Fui estudar, alguém falou assim: não se fala mais descobrimento. Falei, como assim? Eu estudei que o Uhum. Brasil foi descoberto. Não, porque é o ponto de vista do europeu. Eu falei, tá. Não, mas é tão emblemática essa descoberta do Brasil. Uhum, Em Portugal eles falam achamento, né? Muito engraçado, o achamento do Brasil. uhum, Que é um evento tão emblemático da nossa, vamos dizer, do nascimento. A gente tem a Carta do Peru Vaz de Caminha, que é uma coisa sim. incrível, que conta dos indígenas ou dos índios e tal. Eu falei, não, eu vou deixar assim e vou colocar uma nota explicando. Aí eu coloquei assim e deixei uma nota explicando, olha, hoje em dia o termo ele está sendo questionado, porque você não pode falar descobrimento do Brasil se não existia Brasil e se também já existiam os nativos aqui. Porém, eu agora, como autora, Carolina, estou te falando o seguinte: o Brasil ele é um país aos moldes da civilização europeia, né? Ele tem um Estado, ele tem os três poderes, ele é um Uhum, Estado democrático. Então, como país, ele é de uma visão europeia. Como terra, como povo, como origem, ele tem todos esses povos. Então, uhum, falar do Brasil em si, eu acho que ele é uma visão europeia. A formação da gente aqui dentro é diferente, entendeu? E eu ponho na nota. Foi o que eu fiz, coloquei na nota. Expliquei tudo isso aí. boa, foi uma boa solução, né? Mas eu gostei do título, viu? Achei muito bom. Ótimo.
Ai, muito bom. Eu fico pensando, né, nessas coisas do descobrimento também, do achamento. Cada hora muda, né? Capaz de daqui uns anos voltar a falar descobrimento, depois. Essas coisas são muito, muito loucas, né? É, Vai mudando, exato, depois volta. Mas exato. enfim. Bom, e aí, agora então, seus próximos projetos, porque você tem ainda muita coisa para pôr. Você já tá fazendo o próximo livro, você já sabe de onde vai, para onde, até quando, Ah, qual período você vai destacar. Você já pode falar? Fala para mim quais são os seus próximos projetos, e em que pé que isso tá e se você e o que você pode falar aí pro pessoal. então, como você viu, esse vai até o fim do século XVII, né? É Uhum, até a hora que o pessoal descobre ouro no Brasil, que vai ser aquela fase de Minas Gerais e tal. É, dessa descoberta do ouro até a independência é outro livro. Aí você tem o Império, que é uma monarquia constitucional no Brasil. Então, dali você tem o Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador, e você vai ter o Dom Pedro II, que é o segundo imperador. Dom Pedro II provavelmente vão ser dois livros, porque vai ser muita coisa dele, né? São uhum. décadas de império e ele foi uma pessoa também extraordinária aqui e tal. Então, assim, vai ter que ser dois livros. E depois tem República, mas eu nem penso muito ainda em República, porque tem muita coisa ainda para fazer. E fora isso, Aline, tem um livro que seria anterior a esse que foi lançado, que é sobre Europa e Portugal, Civilização Europa e Portugal. Apesar desse livro aqui, ele ter uma introdução de Portugal, eu achei muito importante a gente colocar um pouco as características da civilização europeia, que é o que o português trouxe para a gente aqui, né? Uhum, Portugal trouxe essa civilização para cá. Então não é só português, né? Então uhum. tem coisas que a gente às vezes passa muito batido, e eu achei importante lembrar disso. Então esse seria um livro anterior. Vou te mostrar aqui, eu tenho as capinhas dele, posso te mostrar, porque na verdade é uma série histórica, né? Uhum. Então, ó, dá Ah, para ver. olha só. Mas esses ainda não estão publicados ou já estão? Não, não. O Não. primeiro é esse, que de qual a gente está falando, Uhum. e os outros vão ser publicados cada um a seu tempo. Eu Mas já já tem tenho, as capas. já tenho não, eu já tenho parte deles também. Ai, que Eu bom, já que bom. tenho, já Então é bom tenho. que vão vir logo. É, esse logo eu não sei. O próximo vai ser no começo do ano que vem. Ai, que Porque legal. agora eu estou fazendo bastante assim, porque eu fiquei muito assim enfurnada em desenvolver o livro, pesquisa, fazer tudo, né, bem Uhum, direitinho. E agora eu vou promover um pouco esse livro para as pessoas conhecerem esse livro. uhum. Porque ó, quem tá comprando e quem está lendo está adorando o livro. Então, ele é um livro que ele está sendo muito bem aceito, assim. Ele Ai, é que muito legal. diferente. Então, eu acho que ele tem que ser conhecido, né? Ai, que legal. Aproveita então, fala suas redes para o pessoal conhecer, É, onde podem comprar o livro e acompanhar seu falo. trabalho. É, ele está à venda na Amazon.com.br, né? Na Amazon Brasil. Ele está à venda na livraria Martins Fontes, tanto online quanto física, que é da Paulista. Logo vai estar na livraria da Vila. E redes, eu estou no Instagram, é Carolina, são as minhas iniciais, tá? Carolina MPA Araújo. Legal. Acompanha lá, eu estou no começo assim, do Instagram, mas a gente já está colocando bastante coisa. Tem sobre o lançamento, agora a gente vai fazer também nas redes, a gente vai fazer tipo uma campanhazinha que é Identidade Brasilis. A gente está pegando várias coisas das identidades, colocando lá, Ai, e que aí por aí legal. vai, né? E esse Identidade Brasilis é só essa sua campanha no Instagram ou vão ter outras coisas? Por enquanto está nas redes sociais, porque, de novo, é um pouco a visão que eu tenho, né? Que não é só Uhum. história, o que gera toda essa identidade brasileira, né? Então, essa identidade brasileira são pequenas coisas que a gente coloca, não são grandes coisas, mas uma árvore, pode ser uma fruta, uma comida. Paraty, eu estou fazendo eu não estou em São Paulo, tá? Eu estou em Uhum. Paraty. Mas você tá Aqui eu morando já estou. aí? Não, não, estou só em viagem, é uma Ai, semana. é uma delícia, Então, né? assim.
É uma delícia. Só a arquitetura, né, da cidade já é um assunto do Uhum. estilo colonial. Então, essas coisas a gente vai colocando e no livro vai dando coisas assim também, né? E aproveitando então, Entendeu? os lugares do livro que você descreve, você conheceu todos? Alguns você não conhece ou você fica com vontade de conhecer e aí você vai? Ah, total, total. Fico com vontade de conhecer tudo que eu estudo. Não conheço tudo, né? Por exemplo, eu já estive na Amazônia, no Nordeste, eu não conheço Pantanal, conheço o Sul, mas, por exemplo, tem o José de Anchieta. Você nasceu em São Paulo? Sim, sim. Então, na escola, a gente aprende que o Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega fundaram São Paulo e tal. Eu achei que eles fossem jesuítas só de São Paulo. Eles foram representantes para os jesuítas da província do Brasil. Eles andaram esse Brasil inteiro, que na época era toda a costa, né? A pé, descalços, fundavam colégios, eles faziam coisas incríveis. E o José de Anchieta, que você fala, não, São Paulo, não, ele morreu no hoje estado do Espírito Santo, porque ele preferiu viver lá numa aldeia indígena que chama Heritiba, e depois de um tempo, no século XIX, foi mudado para Anchieta. Então, existe uma cidade que chama Anchieta, no Espírito Santo, que é praia. Eu tenho vontade de ir lá só porque tem essa história. Ai, olha que demais. A gente É, acha que só existe a rodovia Anchieta, né? não, é. Em São Paulo, né? Ou Isso a cama de Anchieta, Itanhaém, né? não. Então, voltando no que você estava falando de Identidades Brasilis, é isso, né? Identidade. Identidade Brasilis. Identidade Brasilis. Se algum dia você fizer um festival, né? Você que também é dos festivais, aí você me chama, que eu quero ir. Festival. Você foi, que você falou, né, de São Francisco Jazz Festival, que você trabalhou lá. Isso aí faz muito tempo, Ah, né? mas Porque eu continua trabalhei na sua identidade. verdade. Eu continuo através da escrita, por exemplo, né? Através da escrita, através de outros meios, mas. E a ideia, Aline, é você realmente valorizar o que a gente tem de bom no Brasil, o que é Uhum, tão único nosso, não perder isso, mas de uma forma que seja acessível às pessoas. Porque, gente, um livro de história tem gente que não quer nem saber, né? com Então, certeza. de uma forma que seja acessível, de uma forma que esse livro ele consiga transitar pelo Brasil todo. Uma coisa interessante para te contar, o livro está na Amazon, né? E Uhum, ele está comprando, assim, e eu consigo ter acesso a quem comprou por causa da nota fiscal. Você não vai uhum. acreditar, o Brasil inteiro comprou o livro. Olha que Todos legal. os todos os estados, eu fiquei surpresa, sabe? Uhum. E só acho que tem dois estados que não compraram até agora. Lancei em novembro, a gente está em março, quer dizer, eu achei isso muito interessante, assim, o Que interesse legal. que as pessoas têm, né? Brasil inteiro. Muito legal. Só uma coisa para eu confirmar. Você também editou o seu livro ou não? Sim, Mas aí você deixa tem uma eu falar. editora ou tem um nome, editora? Eu sou autora e editora. Ah, legal. Porque o que que aconteceu? Era o meu primeiro livro, né? Teve Uhum, uma editora que se interessou muito pelo livro, mas como eu era da parte gráfica, eu já tinha feito quase tudo. Eu tinha uhum. gramado, visto as imagens, nananã. Eu falei, não, conversei com umas pessoas, eles falaram, olha, é mais fácil você abrir tua editora e você fazer você mesma, porque o autor ganha 10% do valor da capa do livro no ponto de venda, né? Uhum, Que é muito baixo em relação ao todo o trabalho que eu tinha feito. sim. Mas, e aí, como eu não quero fazer só um livro, como eu quero fazer a coleção, meu trabalho ele é maior do que só escrever os livros, aí valia a pena eu fazer a editora. Então, eu fundei a editora já. E eu sou autora. E então a editora começou a funcionar no dia do lançamento do livro, Ai, que entendeu? legal. Qual que é o nome da editora? Livros à mão cheia, aqui embaixo, ó. Ai, que legal. Muito legal, hein? Amei. Eu amei, eu amei. Deixa eu te Que falar. bom. Pra gente caminhar pro fim aqui,
Uhum. Deixa uma palavra final do que você pensa de toda essa nossa conversa, uma palavra final que você poderia falar para as pessoas a respeito de todo o seu trabalho, da importância da história, da identidade, uma palavra final para você falar para as pessoas. Nossa, uma palavra só. Não é uma palavra só, umas palavras. Umas frases, um pensamento, assim, sabe? Olha, é um pouco aquilo que eu acabei de falar, que os brasileiros merecem saber da sua própria história, valorizar isso e levar isso consigo, e não desvalorizar o seu país. Por mais que a gente tenha todas as dificuldades que estão por aí, os jovens, eu sou bem mais velha que você, os jovens não têm tido visto um espaço tão bacana, né, para a história, mas assim, valorizem a sua cultura. A ideia que eu estou fazendo é essa, é proporcionar isso para os brasileiros de uma forma acessível e curtam, né? Porque a gente também tem que ser alegre, né? Com as coisas nossas. A gente é um país de pessoas alegres. Curtam e saibam, mas é importante a gente conhecer a história do nosso país. Ai, que legal, Carol, muito obrigada, eu amei, eu vou ler o livro com certeza, achei muito legal, vou acompanhar todo o seu trabalho, desejo muito sucesso, e pra muito gente obrigada. finalizar, eu quero te pedir uma coisa, a gente sempre faz aqui no Ali a gente conversa, eu peço pros convidados indicarem outros convidados que podem vir aqui fazer uma conversa comigo, então você pode indicar pessoas da sua área, ou pessoas de qualquer outra área, mas pessoas que você acha interessantes para vir aqui conversar comigo. E aí, pode ser uma pessoa, tem gente que já indicou mais, mas assim, uma pessoa que você pense para que você ache legal para vir aqui nessa conversa, se você puder me falar, aí você me fala, deixa a sua indicação. Tá, mas falar agora eu posso pensar, né? Ó, se você falar agora, aí você fala agora. Se você for pensar, aí você tem que me mandar um videozinho seu falando para eu acrescentar no vídeo. Oi, Aline, eu quero Tá indicar bom. tal pessoa, entendeu? Eu vou ter que dar uma pensada, porque, Tá bom. né? Eu vou ter que dar uma pensada, aí você inclui aí. Beleza, mas aí você me manda o vídeo, tá bom? Eu vou indicar, pode deixar. Faço um Beleza. vídeo para você, Aline. Então, muito obrigada, Carol. Muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Eu que agradeço, adorei a conversa também. Você é ótima, viu? Ai, obrigada. E o quanto. E só fazer. Só fazer uma observação, que a gente falou de tudo isso do Brasil, mas que a comunicação é importantíssima. E porque uma leva a comunicação para outra, e tem pessoas que são mais felizes na comunicação, ou tem essa natureza, e essa, com certeza você tem, né? Então, isso é importantíssimo. Muito obrigada, viu? Ai, obrigada, Carol. Vamos muito nos obrigada. falando. Vamos, com certeza. Então, muito obrigada, Carol. Muito obrigada também para você que assistiu. Não esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, seguir o Ali Vou Eu. Estamos no Instagram, @AliVouEuOficial, no TikTok também, @AliVouEuOficial. Também tem o meu Instagram, @AlineMirandaLi. Então segue tudo isso, por favor, segue também as redes da Carol que ela já deixou. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Oi, Aline, tudo bem? Fiquei de indicar para você uma pessoa para ser entrevistada no seu programa. Então, eu indico a minha mãe. Ela se chama Ângela Pacheco, tem 87 anos e é advogada. Ela ainda trabalha, mas pouco, claro. Ela é também artista e escritora. Toca piano clássico, já publicou livros de direito e livro infantil. E ela não para. O ano passado ela publicou um blog que se chama O Caminhar da Humanidade, onde ela publica textos sobre pessoas e seus feitos que fizeram grande diferença na nossa história. Então, eu acho que ela pode ser uma ótima pessoa para o seu programa. E está para lançar um livro infantil muito em breve, tá bom? Então, desejo aí muito boa sorte, um grande beijo para você e até a próxima.